Bom dia, hoje é o dia não sei mais quanto de quarentena. A gente perde a conta, de verdade, né? Teria que parar para contar mesmo, porque a gente perde a conta, né? Dos dias que faz. E se não me engano, para mim é o 18º ou 21º, mais ou menos por aí, mais ou menos uns 20 dias já de quarentena, de ficar em casa e olha, eu estou fazendo isso de verdade. Não posso dizer a mesma coisa de alguns membros da minha família com os quais eu tenho que brigar bastante, que então eu é uma constante querendo escapar, mas em casa estamos levando isso bastante a sério, né? E, enfim, os dados estão aí, ah, vendo que não, que a gente não tá errado, né? Não está errado se precavendo que quem está podendo ficar em casa, ou que está ficando em casa realmente está contribuindo para que a perspectiva melhore um pouco, né? Mas vai ser complicado, né? Nós já vimos, acho que foi ontem, né, o ministro da Saúde já fazendo uma projeção para os próximos 2 a 3 meses. Isso é uma coisa que eu também já vinha falando, né, que não era uma coisa para uma quinzena, uma coisa a médio prazo, médio longo, porque depois está chegando o inverno, enfim, as medidas estão sendo meio implementadas meio que pela metade. Então, eu acho que a situação pode se prolongar um pouco, então a gente realmente tem que desenvolver métodos de resiliência, de adaptação a essa situação, porque não vai ser fácil, né? E uma das coisas, ontem eu coloquei um post assim um pouco. Eu sempre gosto de fazer as coisas um pouco brincando, né? Tem pessoas que não entendem muito as brincadeiras, que vão muito na coisa textual, não entendem o que está escrito. Interpretação de texto é de fato um problema sério, né? É de fato um problema sério, porque tem pessoas que se pegam numa coisa que não tem nem a ver com o que está escrito e ficam lá discutindo. E eu acho que agora que os ânimos estão um pouquinho mais exaltados, por razões óbvias, né? Porque estamos todos assustados, né? Então, quando as pessoas, o medo nos faz às vezes ficar um pouco agressivos, né? Então, tem tido uns debates assim após os postos, uma coisa um pouco surreal, né? As pessoas discutindo o sexo dos anjos lá para, enfim, qualquer coisa que arranhe, nem que seja de longe, porque eu tenho muito cuidado, né, em não colocar opinião política. Acho que não é o meu lugar de fala da expressão política aqui, não tem nada a ver, né? Eu tenho que falar em termos de saúde, que é o meu métier, que é a minha profissão, e eu tenho que, né, eu tenho que tentar me manter dentro dessa linha, mas qualquer coisa que arranhe de longe algum, sei lá, falar em quarentena, por exemplo, já traz gente atirando pedra de tudo que é lado. E é uma coisa bem, um fenômeno bem, curioso, né? E às vezes um pouco difícil de lidar, porque o que eu faço, o que eu tento fazer, eu tento sempre me orientar pela ciência. E é claro que estamos frente a um fenômeno novo, né? Ninguém sabe direito o que está acontecendo, o que vai acontecer, ninguém sabe direito o tratamento que vai ser feito, ninguém sabe direito quando que vai ter vacina, ninguém sabe nada direito. Então isso deixa as pessoas inseguras. E ao mesmo tempo, as fontes nas quais você vai beber, quer dizer, tem artigos científicos que eu li 2 meses atrás que já se mostraram ultrapassados, que já mudaram de opinião. E eu acho que a gente também tem que ficar atento a isso e não se agarrar numa determinada posição, porque, primeiro, quase nenhum médico dos que vocês vão ver aqui é pesquisador de fato. Nós temos as fontes de quem está no laboratório, quem faz as pesquisas, que escreve os artigos, as matérias, os papers, que a gente lê e a partir daí consegue criar uma opinião e consegue mais ou menos passar essa opinião para vocês. Então, se aquela pessoa que está na fonte, que está trabalhando com os doentes na primeira linha, que está trabalhando dentro do laboratório, vai modificando as orientações ou as opiniões, é óbvio que a gente tem que ir atrás, exatamente por se tratar de um fenômeno novo, desconhecido para todos,
Então, o que a gente pode fazer é seguir quem tem mais expertise nessa área, os virologistas, por exemplo, os epidemiologistas, que já têm, além do conhecimento dessa doença em si, já se desenvolveram modelos matemáticos para predizer a evolução de uma determinada doença epidêmica. Então, isso já se faz, se compilam os dados, depois tem modelos matemáticos que se aplicam, né, contemplando diferentes cenários. Então, essas pessoas que nós devemos seguir. E devemos também ser respeitosos com o fato de eles poderem, num determinado momento, mudar de opinião ou dar uma orientação um pouco diferente, porque isso vai ser um processo dinâmico para nós todos. Da mesma maneira que nós temos que nos adaptar à quarentena, e seguramente nós vamos ter que usar máscara por um tempo, então a gente já pode preparar aquelas máscaras fashions, combinando com a roupa, porque agora a máscara vai ser o novo pretinho básico, né, para aparecer nos lugares. Daqui a pouco, quando as medidas de quarentena de fato começarem a ser relaxadas, a gente vai ter que seguramente ainda usar máscara por um bom tempo, então vão preparando já os modelitos, né, para a gente não ficar naquela depressão de andar parecendo um cirurgião que fugiu da sala cirúrgica e fazer isso com mais estilo, que eu acho que isso já vai contribuir um pouco, né, pelo menos a melhorar o humor. Mas enfim, eu tô falando isso porque eu tenho lido, quer dizer, claro, eu tô bem menos ocupada do que eu estava 2 meses atrás, e eu tô, obviamente, o dia inteiro mergulhada tentando entender o que está acontecendo e tentando ler muito sobre essa doença, que eu insisto, isso não é a minha especialidade, eu só estou tentando resumir e repassar informações que eu acho válidas, né? E sobre as quais, enfim, podem ser, como eu digo, mutantes ou evoluindo, né? Essas opiniões podem mudar a qualquer momento, porque, enfim, podem mudar a qualquer momento, porque as pesquisas vão avançando. Então, a respeito disso, que eu queria voltar um pouco no assunto que eu já venho insistindo nos últimos tempos, né? Que estamos sabendo que diabetes, sobrepeso, hipertensão são considerados fatores de risco. E eu tenho lido, claro, são considerados fatores de risco, parágrafo, né? Gente, da Turquia, estamos chegando cada vez mais longe. Então, a respeito do diabetes, da hipertensão, do sobrepeso, que além da idade mais avançada, estão sendo considerados fatores de risco, eu tenho lido artigos explicando o porquê disso. Isso que eu digo, são coisas que podem estar sujeitas à modificação, mas que tem várias coisas que apontam, primeiro, ao fato de que a complicação principal da Covid-19 é uma complicação, obviamente, respiratória, é uma pneumonia, onde tem uma grande opacidade no pulmão, que é uma opacidade, né, aquela que chama in vitro fosco, que se aprecia na tomografia, é um grande acúmulo de muco e uma grande inflamação, que pode se estender ou não a outros órgãos. Quer dizer, basicamente, é uma resposta, quer dizer, o problema não é o dano direto, por dizer de alguma maneira, né? Mas sim a reação inflamatória enorme que isso provoca, que pode chegar a colapsar a função respiratória de uma maneira geral e precisa de intubação e precisa de medidas, enfim, mais drásticas, né? Então, isso já nos leva a uma primeira reflexão. Quer dizer, o indivíduo que já está previamente inflamado, quer dizer, aquele indivíduo que já está obeso, que já está... por quê? Porque a obesidade é uma condição inflamatória, é uma condição... As células gordurosas, que, sobretudo da gordura abdominal, elas emitem muitas mais citoquinas inflamatórias. Então, a inflamação crônica subclínica já é uma condição que é praticamente concomitante, que acontece junto com a obesidade, junto com o sobrepeso, que nós já sabemos que são consequências de uma alimentação errada, desordenada e excessiva, né?
e bebida alcoólica e açúcar, enfim, aquilo que nós falamos sempre, né? O indivíduo se alimenta muito mal, adquire um peso enorme, adquire a resistência à insulina, está cronicamente inflamado e a partir daí desenvolve diabetes, desenvolve hipertensão, desenvolve, enfim, toda uma série de patologias que a gente já está cansado de saber, cansado de conversar aqui. Mas eu queria focar um pouquinho mais sobre esses fatores de risco e o que eu deduzi das leituras que eu fiz e mais ou menos as novidades, né, que, como eu digo, podem estar sujeitas à modificação e isso é só um repasso, porque eu acho que a informação facilita, claro, a compreensão e a pessoa não tem por que ficar esperando uma coisa como se fosse uma sentença de morte, quando pode tomar atitudes hoje, ontem deveriam ter sido tomadas, que podem começar a ajudar a reverter esse quadro de risco. Né? Então, o indivíduo que já vem cronicamente inflamado, que já está com sobrepeso, que já tem um excesso de gordura abdominal, que já tem uma resistência à insulina, que está colocando ele nessa faixa de risco maior de complicações, que não é o risco de pegar a doença, porque a doença é epidêmica, a doença qualquer um pode pegar, então não quer dizer que o diabético vai pegar mais que o não diabético. Acontece que o não diabético tem muita mais chance de se sair bem, de ficar em casa, com um quadro parecido com uma gripe, ou com uma tosse mais ou menos forte, ou com uma mais ou menos febre, mas a pessoa consegue ficar em casa e consegue ficar relativamente bem e se recuperar num período de tempo relativamente mais curto. Então, o que o diabetes nos provoca, o que a obesidade nos provoca, é a possibilidade maior de complicações, dessa pessoa ir parar no hospital com um quadro grave, que requer internação, que requer suporte respiratório, eventualmente intubação, e aí já está comprovado que a estadia no CTI intubado é muito longa. Então, o que nós podemos fazer do lado de cá, né, é tentar modificar desde já esses fatores de risco, né? Porque eu li um outro trabalho e esse trabalho era uma coisa muito... eu não consegui, digamos, ver se era a consistência desse trabalho, mas que uma coisa que eventualmente faz sentido, que mencionava também o fato dessa doença, da ação desse vírus, tem alguma interferência também na hemoglobina, né? E que os sujeitos que já têm uma hemoglobina glicada, uma quantidade de hemoglobina glicada grande, também estariam sujeitos, né, a mais complicação por causa disso. Mas eu ainda vou entender melhor esse mecanismo, porque foi uma notícia que eu li assim meio por cima, não deu para aprofundar, mas que de alguma maneira faz algum sentido. Quer dizer, aqueles indivíduos que já têm uma hemoglobina glicada elevada ou que já estão inflamados, teriam maior risco de complicações da doença. Né? E o que eu posso fazer como nutróloga, que eu digo que eu não sou especialista em doenças infecciosas, eu não sou especialista em imunologia, e essa informação são aquelas coisas que eu vou lendo para tentar entender esse processo, e é isso que eu tento passar para vocês, mas não estou me colocando aqui absolutamente numa posição de autoridade para falar da Covid-19, só estou dando um repasso nas coisas que eu li, para atualizar um pouco o papo com vocês. Mas onde eu sim me coloco numa posição de autoridade, porque eu tenho essa autoridade com 35 anos de experiência na matéria, é que nós conseguimos reverter a maioria dos sintomas e das complicações de um diabetes do tipo 2 através da alimentação, fazendo mudanças radicais no estilo de vida e na alimentação. E eu acho que aquela pessoa que não fez isso até hoje, que está esperando, que está ainda com o remédio, porque o remédio não sei o quê, que papapá, mas que transgride a dieta constantemente, que toma o chopinho no final de semana e que continua comendo pão. É uma oportunidade única para modificar isso, porque você vai começar a vai começar a diminuir imediatamente esse fator de risco. Obviamente, para eliminá-lo vai levar um tempo, mas nós podemos começar a diminuir. Quer dizer, no dia que você acorda, e você já modifica o que você vai comer no café da manhã. Já tira aquele pão, já tira aquele açúcar, já tira aquele doce, aquele achocolatado, aquela coisa. E você vai comer, se quiser comer, você vai comer uns ovos e vai comer algumas castanhas e eventualmente um pedaço de abacate ou uma frutinha
de pouco açúcar, uma fruta que tenha pouco açúcar, como o morango, por exemplo, né? Você já não fez pico de insulina. Você já não fez aquele pico de insulina que você faz todo dia de manhã. Já começou a melhorar. Começou a melhorar. No primeiro dia que você começar o teu dia, já modificando o que você vai comer de manhã, ou não come, não resolve que eu vou fazer umas horas de jejum, vai no cafezinho. Já começou a melhorar. Então não é uma coisa assim a longuíssimo prazo. É uma coisa que vai começar a melhorar no mesmíssimo dia que você fizer modificações consistentes no hábito alimentar. Então, eu acho que perante a ameaça que nós temos agora, se você não fez até agora, está esperando o quê? Porque de concreto, de remédio, porque a hidroxicloroquina... Gente, nada está suficientemente comprovado. Ainda há discussões sobre a bendita hidroxicloroquina, que tem, sim, alguns resultados esperançosos, sobretudo quando juntada com outras coisas, com outros antibióticos, com outros antivirais. Estão se fazendo experiências com soro de pacientes que já tiveram a doença e passaram bem, ficaram bem. Estão se fazendo experiências com remédios que eram usados para tratar o HIV. Então, tem muita coisa em andamento e não tem nada conclusivo. Já teve pessoas que morreram ou pioraram muito o quadro por ter tomado cloroquina por conta própria, ou hidroxicloroquina, ou ter tomado em quantidade muito grande, porque é uma droga extremamente tóxica. Então a gente não pode se agarrar em coisas que não... Porque a ciência precisa de tempo. A ciência precisa de tempo. Não existe, oh meu Deus, eu já ouvi áudios, até criminosos, que eu acho do WhatsApp, graças a Deus, temos o remédio milagroso, e a pessoa já estava vendendo aquilo, né? Exatamente não existe. Não existe. A ciência precisa de tempo, nós precisamos ver caso a caso, examinar as circunstâncias que esses casos aconteceram, enfim. Obrigada, pai da Turquia, que lindo. Então, a ciência precisa de tempo. E o que nós não temos, infelizmente, perante a agressividade da pandemia, ou a contagiosidade da pandemia, é tempo. Está em cima, já estamos, já deu, já fedeu, a economia já foi para o brejo, trabalhando ou não trabalhando, vamos ter consequências econômicas sérias, nós vamos ter que repensar na maneira de que nós vivemos, de que nós estamos encarando o nosso convívio social, de como nós convivemos com a natureza. Nós vamos ter que repensar isso tudo. Mas para ter remédio, para ter vacina, a ciência precisa de tempo, porque isso não é uma coisa que você vai no laboratório pegar a primeira caixinha, dá para 2 células lá, deu certo. Não, nós precisamos de estudos muito mais amplos. Então, o que eu quero pedir daqui é muita paciência para esperar resultados. E vamos tentar apelar para aquilo que já sabemos que funciona, que é a boa alimentação, que é o estilo de vida saudável, que é a meditação, que é a oração para se acalmar, que é poder fazer o exercício que você poder fazer em casa, que é tomar um solzinho de manhã. E nós temos que mudar muito, sair muito da caixinha, porque até pouco tempo atrás nos diziam para não tomar sol, absolutamente. Se você tomar sol, você vai morrer de câncer de pele. Nós temos que rever esse conceito e nos expor-se ao sol com moderação, aquele sol da manhã, meia horinha sem nenhum tipo de filtro nos braços, na maior extensão do corpo que nós pudermos, porque uma coisa que nós temos constância, sim, é que a vitamina D é muito boa para reforçar a imunidade. Isso nós já sabíamos antes da pandemia. Então, sol é necessário, sim, na quantidade certa. Também não podemos ir à praia, então faça isso da janela, faz isso da varanda, faz isso em qualquer cantinho da tua casa que você possa pegar um pouquinho de sol. Pega meia horinha de sol, até a pele começar a reagir, até a pele começar a esquentar. Aí você sai do sol, já sintetizou vitamina D, né? Não tem sol na minha casa, estou aqui trancado, não tem sol na minha casa. Gente, o melasma vai piorar, mas aí você pode proteger o rosto, tomar sol no corpo, né? A pessoa está perguntando sobre o melasma. Óbvio, se você tem mancha de melasma, se você também tem muito melasma, vamos ver muito bem essa alimentação, porque uma alimentação muito correta e muito rica em antioxidantes, eventualmente
alguns antioxidantes específicos como ácido elágico, o melasma melhora muito, tá? Como a cantose nigricans, essas coisas. Mas enfim, tá com melasma, proteja o rosto e toma sol no corpo, no braço, na perna, enfim, põe as perninhas no sol. Faça isso todo dia, porque isso nós já sabíamos que funcionava. Nós já sabemos que se você tem uma alimentação que te reduz a inflamação, que reduz a resistência à insulina, você fica com o sistema imune mais disponível para as agressões externas, porque ele não está preocupado com as agressões internas que você está provocando através da má alimentação. Nós já sabemos que as melhores vitaminas, que as que são mais quimicamente eficazes, são aquelas que vêm dos alimentos e não aquelas sintéticas que vêm de um vidrinho. Nós já sabemos que suplementação com vitaminas, ou com whey protein, ou com, enfim, qualquer coisa que seja, suplementação quer dizer aquela coisa a mais. A mais, se você não tem uma quantidade de proteína adequada na tua alimentação, se você não come vegetais coloridos que crescem acima do solo, de preferência orgânicos, você não está consumindo vitamina suficiente, então você não está suplementando, você está só cobrindo uma necessidade básica com uma vitamina sintética que não vai ter um efeito tão bom, nem tão coisa, como alguma coisa obtida diretamente da natureza. Porque é assim que nós evoluímos como espécie, se comunicando diretamente e respeitando a natureza. Respeitando a natureza de Homo sapiens, que se desenvolveu com bicho, planta e água, e não passava nem perto do docinho, nem da birita, nem do chopinho, nem de nada disso. E esse corpo que nós continuamos tendo. E ele está gordo, inflamado e diabético, porque nós o tornamos isso, como que nem peixe, pela boca. Infelizmente, essa é a triste realidade de 1 de cada 6 brasileiros. É a triste realidade de 75% das mulheres adultas que estão acima do peso. Estamos comendo errado. Estamos comendo demais. Nos viciamos em alimentos doces, em coisas que nos gratificam imediatamente. Ah, porque estou nervosa, eu tenho que comer. Não, porque está nervosa, você tem que aprender a respirar, você tem que aprender a meditar, você tem que orar, se essa for a tua fé, né? Você tem que se exercitar, você tem que se movimentar. Ah, mas é que eu não posso sair de casa. Faz polichinelo, faz abdominal, faz agachamento, coloca uma barra lá, tem um conhecido meu que colocou uma barra, fica lá pendurado o dia inteiro, né? Então, e você não precisa dessas porcarias, você simplesmente desenvolveu vício. Porque o intuito de sempre da indústria alimentar foi te deixar viciado, não foi te deixar bem nutrido. Tá? A vontade de comer doce não passa, passa sim. É só você evitar mesmo. Porque eu já fui viciada em doce, como todo mundo. Quando eu era adolescente eu comia barras de chocolate. E hoje em dia, de verdade. Se você quer me ver com vontade de comer alguma coisa, me mostra um bom prato salgado. Aí sim, aí eu vou babar. Mas não me mostra uma chocolatina essa barata, eu não vou nem piscar. Vou até passar mal, né? Então, a pessoa que tem insuficiência da vitamina... Primeiro, a vitamina D, a gente conforma a vitamina D através da ação dos raios do sol na pele a partir do colesterol. Então, muitas pessoas estão fazendo aquele círculo vicioso de estou me alimentando mal, estou com todas as minhas taxas alteradas, então estou tomando remédio para o colesterol, estou tomando remédio para a glicose, estou tomando remédio para triglicerídeo, e o que acontece? Que o remédio de colesterol também é a panaceia, né? Vai curar tudo, você não vai morrer de infarto, vai viver para sempre, vai continuar comendo um monte de porcaria, e você está tomando teu remédio, o colesterol já está em 135. Está baixo demais. Está baixo demais. Como é que você vai formar a vitamina D se você não tem colesterol suficiente? E além do mais, o que te falaram? Além do mais, 0 gordura. Toma teu remédio de colesterol pro resto da vida, 0 gordura. Você continua acima do peso, você continua dependente de remédio e além do mais, taxa baixíssima de vitamina D. Por quê? Porque o teu corpo não tem o substrato para fabricar. Óbvio. Ah, devemos deixar o colesterol em 400? Não. Tá? Não. Porque eu digo que às vezes as pessoas têm problema de interpretação. Nós devemos manter o colesterol dentro de níveis razoáveis.
Não adianta você estar fazendo uma alimentação porcaria e depois tomar um remédio que vai inibir a síntese de colesterol e de outras substâncias muito necessárias como a enzima Q10 e deixar um colesterol em 120, 130, é baixo demais. Então, que tal a gente pensar primeiro modificar a alimentação e acompanhando esses níveis de colesterol, deixar eles dentro de um nível saudável, mas sem entender que o remédio, o colesterol baixíssimo também é a solução para tudo, porque aí realmente você não só não sintetiza a vitamina D, você não está com coenzima Q10, você falta um monte de coisa lá. Então, meu chamado aqui é um pouco um chamado para o bom senso. Vamos, primeiro de tudo, começar a se alimentar bem, começar a ter uma atitude de vida que potencialize a saúde, porque isso já nos deixa menos dependente de remédio e desses exageros que a gente está vendo. Por exemplo, você vai tratar o diabetes com um remédio mais usado, mais barato e mais coisa, a metformina. É um bom remédio? É. Excelente remédio, bom, bonito, barato. Você não vai fazer nenhuma restrição alimentar, você somente vai tomar a metformina. Vai começar com um comprimido. Daqui a 6 meses, você vai no teu médico e você não parou de comer as besteiras, não parou de comer o pãozinho, pão integral, os cereais integrais, a margarina, que todo mundo, que nos empurraram isso como sendo uma coisa boa, né? E o que você vai, o que o teu médico vai falar? Ah, vamos precisar aumentar essa dose. Você vai passar a tomar 2 comprimidos. Daqui a 1 ano, você vai ter que acrescentar uma outra droga, porque aquilo já não está mais controlado. E talvez, se você não mudar a sua atitude e não diminuir o peso, daqui a pouco vai ter que tomar insulina. Aí acabou. Aí teu pâncreas não vai produzir mais nada. Então, gente, é tão simples. É tão simples. É comer de acordo com o que a natureza nos disse que nós temos que comer, que é o que vem dela. Parar com os industrializados, entender. Ah, minha vontade de doce, minha vontade... É um vício. É um vício. É a mesma vontade de cigarro. Quem já foi fumante, eu já fui fumante. Quem já foi fumante já sabe que você passa por cima de todas as ideias sensatas porque você quer dar aquela tragada. Por quê? Porque os cigarros são acrescidos de quantidades absurdas de nicotina que provocam um vício. Tanto que o tabaco mesmo, que a garotada às vezes agora faz um cigarrinho artesanal de tabaco, o tabaco em si vicia muito menos. Por que o cigarro vicia tanto? Porque ele é industrializado, porque ele é propositalmente acrescido de muita mais nicotina para viciar muito mais. Então tem muita gente que eventualmente gosta de fumar um cigarrinho de tabaco, não vicia tanto assim. Não é bom, não estou dizendo aqui que seja bom, tá? Mas faz isso de vez em quando. Pega um cigarro de qualquer marca comercial, se habitua a fumar aquilo, você não consegue mais se livrar. É uma ânsia, parece que o ar te falta, ao invés de faltar fumaça, parece que falta o ar. Eu passei por isso e eu sei muito bem como é. Eu já comi muito doce na vida quando era mais jovem, e eu sei muito bem como é, que no início você arranca os pentelhos de vontade de comer mais. Mas dá e passa. Agora, nós temos que estabelecer uma meta, dizer, não vou mais, mais um dia, sabe? Mais um dia. Como qualquer vício, como fazem nos alcoólicos anônimos, como fazem nos narcóticos anônimos, por hoje eu não vou comer doce. Porque um belo dia você não vai ter mais vontade. E não vai demorar tanto. Não vai demorar tanto. Se você vai direito, bebe muita água, bebe água com limão, toma café amargo, dá 3 voltas, sabe? Dança, sobretudo se hidrata muito, come alguma coisa que tenha um sabor marcante, diferente, tipo amargo, um limão, um café, ou um azedo, né, tipo uma fruta ácida, ou bota um sal na boca para distrair um pouco o cérebro da vontade de doce. E faça isso com constância. E agora que você está trancado em casa, não compre. Bota coisas boas para comer. Deu vontade de comer, pega uns morangos, algumas castanhas, um pedaço de queijo, mastiga devagar. Mastiga devagar porque você tem que se acostumar com novos sabores, você tem que se acostumar a se gratificar com novos sabores. Tempera bem a comida, né? Bota pimenta, bota coisa que estimule o paladar, tá? E vai passar,
Vai passar, Isabel, claro que vai passar. Sabe, muito também dizer, não pode, mas eu quero, né? É que nem a quarentena, todo mundo acha que tem um pretexto para sair na rua, e dia de domingo o calçadão parece um dia normal, parece que não está acontecendo nada. Infelizmente, o preço que pagaremos vai ser astronômico, mas enfim, aqui estou tentando falar de outra coisa. Você vai me desculpar que de vez em quando eu vou desviar, porque é realmente uma coisa que me preocupa bastante. Mas enfim, então temos que... Quer dizer, quando a gente já estiver superada... Porque uma coisa é vontade de doce, uma coisa é vontade de comer um doce, outra coisa é aquela síndrome da abstinência que bate no início, que você parece que você vai morrer, que vai matar se não comer, né? Todo mundo que já parou com algum vício sabe disso, que as primeiras semanas são insuportáveis. Insuportáveis, mas a gente suporta, vai achando alternativas, vai se acalmando e vai passando. Porque tem que ter, acima de tudo, a vontade de querer fazer. A primeira coisa é querer. 2, tire de perto de você. Porque se você tiver biscoitos em casa, você vai comer biscoito. Você está trancado em casa, estamos em umas circunstâncias excepcionais, onde, né? Então, por exemplo, isso mesmo, morango, creme de leite com xilitol. Fica maravilhoso e te mata aquela vontade. Você começa apelando para truques. Se usar adoçante, meu conselho é sempre diminuir um pouquinho, gradativamente, e diminuindo o dulçor das coisas. Você começa adoçando com adoçante, mas depois vai diminuindo a quantidade de adoçante gradativamente, tá? Porque exatamente para te descondicionar da dependência do doce, certo? Porque isso vai acontecer aos pouquinhos, quer dizer, aos poucos aquele doce muito intenso começa a te afrontar um pouco. É o que está acontecendo comigo. Me dá uma coisa assim, algumas vezes que eventualmente, sei lá, não tem como rejeitar, eu tenho que experimentar. E aquela coisa tem muito açúcar, aquilo já desce mal, eu consigo dar uma colherada às vezes para, sei lá, foi um pouquinho, sabe aquela coisa? Eu tento evitar ao máximo, mas quando me dá, aquilo chega a me afrontar. De tão, né? Por quê? Porque eu me condicionei a não mais precisar desse tipo de estímulo para me sentir satisfeita. Hoje em dia, francamente, um bom frango assado ou um prato de carne com legume, eu realmente vou ficar com vontade de comer. Mas a minha vontade de doce, graças a Deus, eu venci. E se eu venci, eu não venci porque eu sou médica, não tem nada a ver com isso. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Eu venci porque eu insisti. Eu insisti e acabou passando, simplesmente, simples assim. Tá, gente? Então, era o que eu queria trazer um pouquinho hoje para vocês, era um pouquinho essas notícias que eu andei lendo, que vão sempre correlacionando o diabetes e de uma ou outra maneira, a predisposição inflamatória ao fato de poder ter mais complicações. E querer usar isso um pouco para instigar aquelas pessoas que ainda estão parados no pão integral e ainda estão parados no comer de 3 em 3 horas, e ainda estão parados naquele não toma sol, e ainda estão parados naquele não come carne vermelha. Quer dizer, acorda, vamos sair da caixinha, vamos pensar diferente. Porque o que te custa tentar? Que meu médico falou que se eu fizer low carb primeiro, o médico está desatualizado, mas me desculpa. Se o médico que hoje em dia fala mal da low carb para controle do diabetes está desatualizado, até com a Associação Americana e a Associação Europeia de Diabetes e a The Lancet e a New England Journal of Medicine e enfim, todas as publicações médicas respeitáveis. Então, se você ainda arruma um profissional que fala que a low carb não é boa para tratar o diabetes, você está tratando com o pessoal desatualizado. E está na hora de começar a falar isso. 2, o que custa tentar se o que você vem fazendo não está dando certo, se você está fazendo, está deixando cada vez mais inchado, cada vez mais inflamado, cada vez mais gordo, cada vez mais diabético. O que custa tentar? Porque eu te garanto que se você tenta para valer, você não vai querer outra vida. Vai ser difícil no início, claro. Né? Você abrir mão de toda uma série de hábitos alimentares, você abrir mão daquelas coisas que dão aquele prazer imediato, daquela crocância de um biscoito, daquele doce de um biscoito. É complicado no início, óbvio que é. Abrir mão de um vício sempre é complicado. Mas, gente, a médio prazo, você pode
vai modificar completamente. Numa sopa de legumes, quais e quantos? Basicamente use vegetais que crescem acima do solo e coloque quantos quiser. E eu aconselho colocar sempre uma proteína, uma carne, um frango e bater tudo junto, porque aquilo fica um alimento muito mais completo, né? Mas enfim, eu queria trazer um pouquinho isso para vocês hoje, essas reflexões, porque realmente estamos numa fase que está sendo complicada para nós todos, os ânimos estão mais exaltados, a gente é mais irritado, né? A gente está assustado, a verdade é essa. Quando a gente está com medo, a gente fica mais agressivo, fica menos dialogante, quer dar na cara de todo mundo, enfim... A gente pede o divórcio 7 vezes por dia. Eu acho que eu já falei isso, mas eu vi uma piada engraçada que os casamentos que sobreviverem a essa pandemia, essa quarentena, vão fazer bodas de álcool gel, né? Vamos ver se a gente consegue fazer as bodas de álcool gel ou a gente se estapeia antes, porque realmente é difícil, né? Tá difícil, você deve ficar trancado dentro de casa, né? Com aquela pessoa com a qual convivia umas poucas horas por dia, trocava uma ideia, namorava um pouco e de repente, né, o cidadão, a cidadã está lá também enchendo o saco, todo mundo brigando, então não vai ser fácil, mas é o que temos para hoje. Então vamos tentar aguentar, vamos tentar dialogar, vamos tentar brincar, dançar, cantar. Oi, Helena, guten Morgen. Vamos tentar levar da melhor maneira possível, porque por uma coisa básica é o que nós temos para hoje. Então, nós temos para hoje uma pandemia. Oi, que bom, Isabel, já se recuperou, que bom, parabéns. Tá vendo? Isabel já teve a Covid, ficou boa. Maravilha. Então, como é que nós temos para hoje? Vai ter muitos mais casos como o da Isabel do que casos trágicos, mas... a gente tem que se prevenir para não fazer parte de uma estatística, fazer parte da estatística boa e não fazer parte da estatística ruim. Enquanto isso, vamos para a cozinha, gente, vamos cozinhar. Tem muita gente que tinha pego numa panela e agora começou fazendo umas omeletes e agora já se animou, porque também é uma boa maneira de passar o tempo, né, de aprender coisas novas. Tem zilhões de cursos de culinária, de cozinheiros maravilhosos, fazendo, enfim, cursos pela internet, tem um monte de coisa, né? Deixa eu ver aqui. Orlistat e glucomannan, tem uma pessoa perguntando. O glucomannan é uma fibra que tem uma grande capacidade de absorver água, então ela serve para fornecer saciedade, basicamente, quer dizer, você toma o composto que contém glucomannan e bebe muita água e aquilo forma uma espécie de gel que te deixa saciado com facilidade. Também tem alguns produtos de conjac que contém fibra na base de glucomannan e o orlistat é diferente. O orlistat é um medicamento que é um inibidor seletivo da lipase, quer dizer, ele evita que as gorduras sejam quebradas no intestino, durante a digestão, e portanto a gordura não é absorvida. Pessoalmente acho que o orlistat não é um remédio para emagrecer, porque o que nos engorda não é a gordura e sim o açúcar. Então a única coisa que a gente consegue com o orlistat, basicamente, a não ser patologias muito específicas, né, de dislipidemias e tal, que não vem ao caso, mas para o público geral, eu acho que o orlistat é a única coisa que a gente arruma duas coisas, ou nada, em relação ao peso não vai fazer muita diferença, se você fazer uma alimentação com pouca gordura, um piriri enorme se você comer gordura, porque como você não vai conseguir absorver essas gorduras, elas vão ser todas eliminadas pelas fezes, e garanto que um piriri daquele que não dá para segurar, então tem que tomar muito cuidado, tomar isso por conta própria, né? Cristiane está fazendo aniversário, parabéns! E vai ser, acho que a gente agora vai passar esses aniversários de boa e a gente vai planejar a festança para o próximo, né? O próximo aí vai ser festa, vai ter música, vai ter cantoria, vai ter dança, porque os próximos aniversários, quando isso tudo passar, já mais para o final do ano, para o ano que vem, esses que vão ser os bons, né? Aí a gente vai fazer realmente a farra, né? Esse ano vamos ter que passar em casa e cantar parabéns assim, virtuais. E o que nós temos. Então, o Júlio também, já dei parabéns para ele.
Já dei parabéns para ele hoje de manhã, porque ele virou meu amigão virtual, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Então, a gente através dessa comunicação virtual está fazendo... É engraçado como a gente se adapta, né? Quando você começa fazendo amizades com pessoas que estão em lugares muito, muito longe, e aí, no entanto, você começa a ter uma afinidade, né? E desenvolver uma amizade bem bacana. Gente, então era isso que mais ou menos queria deixar com vocês hoje. Vamos estudando, atualizando, até porque hoje não tem pretexto, né? Não tem outra coisa para fazer, a não ser ficar lendo e ficar fuçando na internet e ficar procurando informações que nos deem um pouquinho mais de luz. Então, sopa saudável, eu já falei, vegetais que crescem acima do solo, junta da maneira que você preferir, e botar um pouquinho de carne, ou um ovo, ou um pouquinho de frango, para ficar uma coisa mais saciatógena, mais nutritiva, com proteína. E hoje vamos encerrando por aí, vamos modificando, gente, essa alimentação inflamatória e prodiabética. E vamos fazer isso a partir de hoje, tá, galera? Estamos aqui, fica acompanhando os posts, fica acompanhando as lives. Eu vou colocando elas no YouTube, só que algumas pessoas, mas não, porque levam uns dias, a gente dá uma editada no texto para ficar um pouquinho mais compacto. Então leva alguns dias, mas depois de 4, 5 dias, uma semana, a live já está no canal do YouTube. Inclusive agora eu estou desenvolvendo, quer dizer, não eu, mas as pessoas que estão fazendo isso para mim, que são maravilhosos, né? O Adolfo e a Kari, estamos fazendo uma playlist. Então no YouTube vai ter uma playlist onde você vai poder escolher os assuntos. É o assunto que fala de emagrecimento, que fala de diabetes, que fala de... A gente está separando um pouquinho por assuntos para ser mais fácil as pessoas, enfim, escolherem o assunto lá com mais facilidade. Outra coisa é que eu continuo fazendo consultório online, não estou fazendo consultório presencial, infelizmente, não estamos podendo. Eu estou fazendo consultório online, então tem um link na minha bio para consulta online para quem quiser. E tem também um grupo gratuito do Telegram para diabéticos, para botar lá conselhos e para botar lá, enfim, para a gente trocar ideia e entender mais os problemas que essas pessoas estão passando. E também tem um link, você vai no link da bio, clica lá, vai aparecer aquele Linktree com várias opções. Então lá tem o site, a consulta online e tem o grupo de dicas para diabetes, que ia ser gratuito. Quem quiser entrar lá, a gente vai trocando ideias, as pessoas me mandam as perguntas. Então vou falar, aqui tem uma pessoa perguntando para diminuir as receitinhas low carb. É sempre melhor, eu já falei antes, você pode depois rever a live, apelar para sabores diferentes e coisas originais e não ir muito atrás das receitinhas. Então pedindo para falar sobre hipotireoidismo, vou preparar alguma coisa também. E vão mandando sugestões, né? Quem quiser entrar no grupo, eu sou aí no link da bio, e para lá. Quem quiser marcar consulta online também, tem o link lá que direciona para o número de WhatsApp para agendamento. E vamos trabalhando como podemos, né? A gente está se virando como pode. E vamos continuar juntos, vamos continuar... Como fica para receber as receitas caso precise? A gente dá um jeito, você entra em contato, que tem algumas maneiras de fazer telemedicina hoje em dia, que o Conselho Federal de Medicina já autorizou. Então a gente dá um jeito de fazer uma consulta bem completinha. Tá bom, gente? Então eu vou ficar por aqui. Amanhã voltamos ao horário habitual. Eu vou colocar de manhã, né? Porque eu tenho assim 2 lives obrigatórias, terça e quinta, meio-dia. E nos outros dias eu vou fazendo no horário que é possível fazer. Então, né, para atender as outras obrigações, que são a faxina. Ficar numa faxina de mão cheia também, gente. Recomendo a faxina para passar o estresse. É maravilhoso. A casa fica um brinco e a gente sente um poço de prendas e dá uma canseira danada. E aí você depois fica com vontade de tirar um cochilo, não fica com vontade de comer nada. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês.
Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem, tá? Continuem em casa, quem puder. Comam limpo. Beijo grande.